Um viajante estava perdido no meio da caatinga, debaixo de um sol de pelo menos 45 graus do sertão nordestino. Ele então avistou uma casinha, e morrendo de sede como ele estava, logo pensou que aquela casinha seria a sua salvação. Ao chegar na casinha, bateu palmas e falou. Ô de casa! Logo apareceu um garotinho típico da região, barrigudinho, remelento e limpando calmamente o nariz com o dedo. Ele então diz ao homem: Em que posso lhe ajudar, senhor? Menino? Sua mãe está em casa? Tá não, senhor. Quem está com você? Você está sozinho? Tô sim, senhor. Mas o que o senhor quer? Eu estou com muita sede. Daria para você me arrumar um pouco de água? Dá sim, senhor. Mas tem suco de abacaxi, o senhor não quer, não? Bom, se tem suco de abacaxi, eu quero sim, garoto. O menino entra na casa e volta com uma cuia cheia de suco de abacaxi, e o homem bebe tudo. Muito obrigado. Está muito bom esse suco. Tem mais lá dentro. O senhor quer mais? Quero sim. Tá tão bom que vou tomar mais um pouquinho. Mais uma vez, o garoto vai para dentro da sua casa e traz uma cuia cheia de suco de abacaxi para o homem, que bebe tudinho. O menino pergunta novamente. Tem mais. O senhor quer? O homem então responde. Querer eu quero, mas sua mãe não vai reclamar quando chegar? Ela não vai não, senhor. Tinha um rato morto dentro do jarro de suco e ela tinha mandado eu jogar fora. O homem fica furioso e grita. Seu moleque! Vou quebrar esta cuia na sua cabeça! O garoto grita. Pelo amor de Deus, moço, não quebra não. Essa é a cuia da mãe mijar. Numa sala de aulas, a professora de história dá um dever de casa para a classe. Pessoal, amanhã todos vocês devem trazer uma frase famosa com o nome do autor, data e local em que ela foi dita. Joãozinho pensou logo nas duas frases que iria falar. Ele era o último aluno da turma e seria o último a falar, pois sentava-se na última carteira da sala. Ele pensou nas frases Não me deixem só, dita por F.C. Melo, Palácio do Planalto, 1992, e Independência ou Morte, dita por Dom Pedro I, 1822, às margens do rio Ipiranga. No outro dia, durante a aula, o primeiro aluno da turma já disse uma frase do Joãozinho que era Não me deixem só. Joãozinho ficou puto e esperava ansioso para dizer a sua segunda frase, quando um japonesinho, que era o penúltimo aluno da turma e estava na sua frente, se levanta e diz Independência ou morte. Joãozinho se levanta da carteira e grita. Japonês safado! A professora espantada fala. Mas o que é isso, Joãozinho? Soldado Johnson, professora. Pearl Harbor, 1941. Uma velhinha estava sentada no banco do ônibus com um pacote ao seu lado. À medida que o tempo passava, o ônibus ficava cada vez mais cheio de pessoas, até que o último banco disponível era aquele do lado da velhinha. No próximo ponto sobe um outro passageiro, um rapaz bem apessoado que, vendo o único banco vazio, vai direto para lá e se prepara para sentar. Nisso a velhinha fala. Cuidado com os ovos, meu filho, cuidado com os ovos. O rapaz nota o pacote sobre o banco e pede desculpas à velhinha dizendo: Desculpe-me. Eu não tinha visto o seu pacote com ovos no banco. A velhinha então diz: Não são ovos não, meu filho. É um saquinho de pregos. Um carro com uma velhinha parou no farol e então veio um mendigo pensando que ia arrumar um trocado em cima da velhinha. Senhora, me dá um dinheirinho para eu comprar um pão? A velhinha olhou para a cara do mendigo e disse: Não, já são 7:30 da noite e depois você não janta. A mãe de um monstro havia posto o filho de castigo. Ela então diz: Júnior, pare de rodar em volta do pé. 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 Eu já mandei.
Júnior, se você não parar de rodar em volta do pé, eu juro que prego o outro também. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um senhor já com idade muito avançada e princípio de Alzheimer falece no hospital. Ele vai pro céu. Quando ele chega lá, tinha que falar o seu nome, para que o anjo guardião pudesse consultar nos computadores como tinha sido a sua vida na Terra. Sua entrada pelos portões do céu dependia desta informação. Mas, infelizmente, o coitado do velhinho não conseguia se lembrar de nada. O anjo guardião, como era novo naquele cargo, ficou sem saber o que fazer e chamou seu superior, que era Jesus Cristo. O anjo então fala: Senhor, este homem não se lembra de nada. Deixa comigo, disse Jesus puxando o velho para uma conversa particular. Vamos por partes. O senhor nasceu aonde? Não sei. Não me lembro. O senhor não se lembra se tinha um emprego ou uma carreira? Sim, estou me lembrando. Eu acho que eu era marceneiro. Marceneiro? Legal. Estamos progredindo. E família? O senhor se lembra da sua mulher, dos filhos? Não. Da minha mulher eu não me recordo. Mas eu lembro que meu filho... Não me lembro exatamente por quê, mas meu filho não era meu filho. Ele era diferente. Jesus se emociona e grita com um sorriso no rosto. Papai! O velhinho então grita de volta. Pinóquio, é você? Veja como são as coisas. Estou com um problema de consciência terrível. Imagine que uma freguesa que mora perto daqui veio aqui no armazém fazer compras e me pagou com uma nota de 100. Depois que ela foi embora, percebi que ela havia me dado 2 notas de 100, uma colada na outra. Agora eu estou num verdadeiro dilema. Conto isso para meu sócio ou não? No dia 24 de dezembro de 2025, Pedro vai até vários hospitais perguntando: Tem vaga para uma mulher? Sinto muito, senhor, mas não temos não. Puxa, eu já fui a vários hospitais. Minha mulher vai dar à luz a qualquer momento. Meu senhor, a situação da sua mulher não tem nada a ver comigo. Já perdendo as esperanças, Pedro se vira e diz bem baixinho: Não tem nada a ver comigo também. O médico diz ao paciente: O senhor não precisa se preocupar. Eu já tive essa mesma doença e me curei. O paciente então diz ao médico: Mas, doutor, acontece que o seu médico era outro. Um político processou um sujeito porque ele o chamou de porco. O juiz deu como sentença o pagamento de uma multa e o cara perguntou para o juiz: Então quer dizer que eu não posso mais chamar um político de porco? Exatamente, meu senhor. Mas, se eu quiser chamar um porco de político, tem problema? É óbvio que não. O sujeito se virou para o político e disse: Até logo, seu político. E foi embora. O instrutor de salto por paraquedas diz na porta do avião: Depois de saltarem, contem até 10 e puxem a cordinha do paraquedas para ele abrir, ok? Os alunos saltam, mas um dos alunos começa a cair vertiginosamente. Um dos colegas diz ao outro: Eita, lá vai o gaguinho! Um sorveteiro passa na rua falando bem baixinho: Olha o sorvete, tem de creme, chocolate, morango, tutti-frutti. Uma moradora vai até ele e pergunta: O senhor por acaso tem laringite? Não, senhora. Tenho de creme, chocolate, morango e tutti-frutti. Uma mulher saiu de casa sem roupas de baixo e estava passando pela frente de um boteco cheio de homens bebendo. Ela teve o azar de tropeçar numa pedra e caiu no chão como um monte de merda. Com muita agilidade, ela se levantou no mesmo instante e já estava em pé com um sorriso meio sem graça, dizendo: Vocês viram minha rapidez?
Um dos homens dentro do boteco gritou: Vimos sim, só que eu conhecia isto por outro nome.